Então, nós estamos aqui hoje com o Zé Eduardo Marra. Tudo bem, Zé? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Nós vamos falar de um assunto muito legal, muito interessante, Sim. que é a prece, né? E a gente discutiu um pouquinho, assim, não sobre saber tudo sobre prece, mas a gente tentar abrir um pouco a nossa visão limitada sobre isso, Sim. né? E segundo Kardec, a função da prece, ela tem três quesitos aí, que é louvar, pedir e agradecer. Muitas vezes a gente deixa de agradecer, né? Porque a maioria pede, né? A maioria vem para pedir. Somos bons pedintes. Somos bons pedintes, né? Então, que ele fala da importância disso, né? De realmente a gente estar agradecendo. É uma ideia aí de intermediação, né? Com o mais alto, conectando ao Deus, né? Superior do universo. Então, a prece, o que você tem a dizer para nós? Olha, Pensando aí. eu vejo a prece como um momento mais íntimo que nós podemos ter para falar com o Pai, com Deus. Não existe uma situação onde nós, encarnados, né, possamos dedicar a essa conexão íntima para falar com Deus, nosso Pai. A prece é uma coisa muito íntima, muito pessoal, e mexe com sentidos e sentimentos que, na maioria das vezes, definem a qualidade da prece, definem a profundidade que ela vai ter e o alcance e sua eficácia. Portanto, falar de prece é falar de assuntos que às vezes acabam se conectando com outros assuntos também. Muitos. A gente já Não é? começou uma prévia aqui, né? A gente já Exato. conversou muita coisa que não, talvez a gente lembre e continue falando aqui, mas tem muita coisa envolvida. Por exemplo, muitas vezes a gente pede a Deus alguma coisa e a gente imagina que Deus vai mudar o destino daquela coisa. Vamos supor, eu vou pedir um milagre. Então, na verdade, o que a gente tem que entender com a prece, que ela vai nos dar suporte para avançar, né, na nossa vida, com resignação, com tudo isso. E não um milagre que a gente pensa. Mas olha, Muita gente pensa. você tocou num ponto que eu acho que é que é o fundamental para entender a questão da prece. Quando nós oramos, quando nós fazemos essa conexão íntima com Deus para conversar com Ele, com o nosso Pai, se entendemos o nosso objetivo reencarnatório, se entendemos o porquê das aflições, das dificuldades, Justamente. se entendemos as agruras que a vida tem e nos trazem, o do porquê delas, talvez modificaríamos o pedido. Simplesmente assim. Por quê? Porque ao invés de pedir, Pai, tira isso de mim, resolve isso para mim, eu estaria pedindo diferente. Eu estaria pedindo a Ele o seguinte: Pai, me dê forças para suportar essa dificuldade. Isso. Me dê energias para entender o porquê dessas coisas, no sentido de que eu preciso delas. Entendimento. Um entendimento. Né? Me ajude a ser mais resignado diante das dificuldades, para que eu possa superá-las em algum momento através da própria vivência dessa dificuldade. E não transformar o pedido numa barganha do tipo: eu tenho sido isso, eu tenho feito isso, eu tenho sido tão... Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Por quê? E a gente tem mania de perguntar por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê, pai? Por quê? Porque eu, Por né? que eu? Onde já se viu eu, uma pessoa tão boa, né?
tão ali, tão certo, tão caridoso, de repente cai essa pedra na minha cabeça, onde já se viu isso, pai? Que Mas justiça é a essa? doutrina espírita vem nos dizer as nossas, né? O Sim. motivo dos sofrimentos, né? Por isso que esse entendimento, essa claridade sobre o porquê da nossa vida, né, reencarnada, nos dá uma orientação, ou reorienta essa nossa forma de conversar com Deus. Né? Quando a gente entra nesse quartinho nosso, né, que lá está falando, olha, entra para o seu quarto, né? E ali no cantinho, quietinho, em silêncio, só você, entre em conexão com É Deus. aquele quarto do coração que nós falamos, né? Esse é o quarto do Esse é o coração, quarto do coração. não é? Por quê? Porque é lá que está o sentimento. Se eu quero que Deus entenda a minha mensagem, que chegue a Ele ou os seus prepostos, eu preciso lançar esse sentimento. Qual é o sentimento que eu estou mandando? É um sentimento de orgulho? É um pedido sem pé nem cabeça? É algo que de fato vai me ajudar, vai ajudar as pessoas que eu amo? Então esse sentimento precisa estar carregado, envelopado de amor. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente pede alguma coisa em oração, não adianta eu pedir e depois não agir. Veja só, se eu peço paciência, o que adianta eu pedir a paciência se eu não vou ter paciência com o familiar? Né? Eu não vou praticar o que eu pedi. Não é Deus que vai me dar paciência. Quem que tem que praticar paciência sou eu. Né? Eu estou dando um exemplo de paciência, mas são várias coisas, né? Agora nós vamos entrar no outro assunto, que é sobre o magnetismo. A prece é magnetismo, né? São ondas mentais e nós somos seres magnéticos, né? Nós também temos essa emissão magnética quando nós oramos, porque são ondas mentais que nos elevam até Deus, né? Onde a gente quer chegar, essa conexão. Mas se a gente fizer uma prece sem sentimento, como você falou, se nós não guardarmos isso no nosso quartinho, né? No coração, reservado, ela não vai ter sentimento, esse magnetismo não vai alcançar, né? Não, a gente não vai emitir ondas que vão chegar até onde é necessário chegar, né? Um exemplo. Essa energia mental, ela não é capaz de gerar essa energia mental que vai conseguir chegar até onde queremos, né? Então, falando sobre o magnetismo aí, sobre a prece, você estava mostrando umas coisas interessantes, né? Sobre essas ondas, né? Sobre esse magnetismo. Você quer falar mais sobre isso? Então, Kardec tirou a prece dessa visão, vamos falar assim, esotérica, essa visão, né? Para uma visão um pouco mais, digamos assim, científica, para explicar para nós como é que é o funcionamento dessa prece, como é que funciona isso. E você tocou num ponto, sentimento. O que é o sentimento? É essa capacidade que nós temos de irradiar através do pensamento ondas que levam percepções, levam e qualificam essas ondas porque nós estamos sentindo aquilo. Então, quando nós vibramos através da mente, no pensamento, sobre uma determinada coisa, nós estamos emitindo uma onda eletromagnética. Essa vibração, né? É uma vibração. E essa onda, ela tem alcance, ela tem cor, ela tem claridade, ela tem até cheio. Por quê? Porque é isso que faz, que estrutura o nosso pensamento. É isso que nos conecta com A ou com B. É isso que dá forma para vamos falar assim, a nossa estrutura espiritual. Nós somos o que pensamos. Nós não conseguimos, vamos falar assim, iludir no mundo espiritual. Não, eles nos veem como nós realmente somos, né? Nós somos o que pensamos. Aqui a gente até consegue, né? Ali tal, mas lá o nosso pensamento tem uma força tremenda. E quando Kardec fala, olha, nós estamos envoltos nesse mundo
nesse fluido cósmico universal. E nesse fluido cósmico universal, quando nós emitimos essa onda elétrica, essa onda magnética, ela percorre o espaço. Ela chega até um determinado local onde espíritos prepostos de Deus acolhem esses pedidos, acolhem essas preces e vão trabalhar em função do quê? Qual é a eficácia que ela vai ter ao chegar lá? Ela é provida de amor, de fraternidade, de caridade, de humildade. Então ela tem um acolhimento, mas ela tem orgulho, ela tem rancor, ela tem despropósito, ela tem um pedido que não tem a ver com aquela real necessidade sua. É por isso que algumas pessoas falam, eu oro muito, mas não recebo nada em troca, não acontece nada. Cansei de rezar, já viu? Cansei de rezar, não adianta, não tem tido eficiência. As minhas preces não estão chegando, né? Alguém está barrando a minha prece. Então é isso, essa nossa capacidade de sentir e vibrar numa determinada onda de amor, ela consegue atingir os seus objetivos, porque ela foi formulada com essa base de amor. Então, Kardec explica que esse mecanismo ele está um pouco afastado do automatismo, das preces repetitivas que não carregam o sentimento, das preces muito mais, vamos dizer assim, obrigatórias, né? Eu vou deitar, eu tenho que fazer uma prece. Vou fazer uma prece aqui rapidinho e vou deitar. Então, e sem conexão, sem esse conteúdo de sentimento, sem o real propósito de conversar e de pedir, louvar ou agradecer ao Pai. Mas tem uma coisa sobre essa intenção, é que, por exemplo, você não precisa falar justamente uma prece, né, certinha, você lá, agora eu vou rezar, né, não é, eu acho que até você olhar uma flor, olhar uma planta, olhar uma natureza, ter aquele olhar, né, como que Deus foi caridoso conosco, como que Deus é bom de nos mostrar um planeta tão bonito. Acho que ali a gente já se conecta, porque a gente pensa. Agora, mudando um pouquinho só, me lembrei aqui sobre a ciência que hoje reconhece os efeitos da prece, né? A gente tem visto muita coisa aparecendo, algumas especialidades, sabe? Que estão trabalhando essas coisas assim, do eu, né? Do diminuir o estresse, essas coisas. E a neurociência, por exemplo, a medicina integrativa, ela trabalha a pessoa como um todo, e nisso inclui aspectos de yoga, tudo isso de meditação, com coisas que conectam o homem realmente a Deus, né? Ou a si mesmo. Mas hoje a ciência está caminhando muito a passos largos de reconhecimento dos efeitos da prece. Inclusive, tem médicos que associam isso, por exemplo, a pacientes que ficaram internados em UTI e depois voltam diferentes. E aí perguntam essas experiências de quase morte também, quando voltam. Sim. E a pessoa se transforma, depois ela fica uma pessoa conectada, vamos dizer assim, né? Uma pessoa diferente. Mas o que as neurociências, por exemplo, fala é sobre isso, é sobre a conexão mental que a prece eleva a pessoa, que aí a doença ela fica mais forte, ela fica mais estável, ela conecta melhor ao tratamento, então ela é mais receptiva. Então a prece, pessoas que oram mais e falam isso para o médico, né? Especialmente quem tem, por exemplo, câncer, tem, né? Pacientes que são doenças graves, os médicos estão relatando esses efeitos, né? Então isso é uma evolução tremenda, que a gente começa a ver tanto o avanço da ciência, que a gente estuda muito, que o espiritismo acompanha, né? Como ciência, filosofia e religião, né? Acompanha isso, então elas têm que caminhar juntas, né? Tem. Você também percebe isso? O que você tem a dizer, se você lembra? Eu percebo que a gente está caminhando, né,
não só dentro da doutrina espírita, mas em outros segmentos que já há algum tempo vem se dedicando à questão dessa espiritualização Isso. e com resultados extremamente positivos, né? Eu vejo, por exemplo, tem um amigo que faz yoga já há algum tempo e não é aquela yoga só exercício, né? É um yoga meditação, um yoga. Uhum. E ele fala que isso tem dado a ele uma capacidade maior de relaxamento. Ele estava passando por um processo de depressão muito grande. Isso ajudou ele muito, né, a se estabilizar. Então eu vejo que todas as ferramentas, todas as atividades que propiciem essa conexão, esse sentir e se engajar em algo que não só numa questão de transcender a nossa vida, a nossa percepção, mas de nos conectar com o bem, com o bom, com aquilo que é Uhum. amoroso, com aquilo que é fraterno. Isso, por si só, no dia a dia, acaba trazendo para nós uma condição de salvaguarda de determinados problemas, né? O equilíbrio, o bom senso, a paciência, a resignação, o trato com o semelhante dentro de um padrão de amor, de renunciarmos às discussões, renunciarmos às pelejas, né? Às brigas. Tudo isso nos traz uma paz interior muito grande e nos deixa numa condição de superar problemas que até então a gente tinha dificuldade de lidar com eles, né? O Pai Nosso é uma oração tradicional que Cristo nos deixou, né? Mas algumas pessoas lidam com preces já prontas, né? A gente tem várias preces aí. Inclusive no livro, no Evangelho, no final, Kardec nos mostrou algumas, deixou algumas lá, mas ele deixou claro que era um direcionamento somente, né? Não é, para nos dar essa direção e forma de como orar, né? Livre. Mas Kardec faz uma observação importante. Ele fala que não são um roteiro, né? Uma forma de ajudar a induzir o pensamento, né? Isso, Não é para isso. você automaticamente recitar aquilo ali como se fosse uma canção. Porque a prece sem sentimento, ela não tem muita eficiência, não tem eficácia. Não tem. É um, não deixa de ter a sua, vamos falar assim, mas a pessoa ora, tal, legal. Então, enquanto oração, enquanto a pessoa se dedicar a orar, mas a gente tem que passar por uma próxima etapa, né? Que é a etapa de transformar esse ato num ato que gera de fato conexão com Deus, né? Voltando àquela história que a gente estava falando, né? Eu me lembrei de uma historinha também. É, sobre a simplicidade da prece, da gente estar, por exemplo, num campo, ver uma flor, um rio, é uma forma de orar, né? Inspira, né? Porque, na verdade, quanto mais simples for, e sentimento, mais ela vai chegar onde tem que chegar. Aí eu me lembrei de uma historinha do João, né? O João não sabia ler, não sabia aprender as preces que lá na igreja que ele ia tinha, né? Aí ele chegava, sentava quietinho e ia embora. Chegava, sentava no outro dia, ia embora e falava assim: Oi, aqui é o João. E ia embora. Aí um belo dia o padre foi lá e perguntou, né? Mas você chega aqui, você não reza, não faz nada, só fala isso e vai embora. Ele, não, mas é porque eu sinto dessa forma, né? Eu não sei ler, não sei fazer outra prece. Aí, belo dia, esse João foi pro hospital, né? E, e aí foi uma alegria dentro desse hospital e aquele pessoal, os doentes, as enfermeiras, entendendo por que estava tão daquele jeito, né? Aí ele foi falando, não, é porque todo dia, meio-dia, Jesus vem aqui falar comigo, senta e fala assim, oi, aqui é Jesus. Então, eu acho que É, é uma historinha muito interessante quando a gente fala
sobre se dar, né? Sobre abrir o coração, O né? sentimento, a autenticidade, né? E isso torna essa conexão, esse ato de orar, algo que de fato nos modifica por dentro, algo que nos eleva por dentro. Isso. Né? Não são as palavras, não é o local, não é a pompa e as circunstâncias que vão fazer da prece se ele é eficiente ou não. É o sentimento. É aquilo que desejamos de fato no íntimo do nosso coração e exortamos isso lá para Deus. Isso ele chega e é isso que faz a diferença na hora da prece. Então, Zé, tem muito a agradecer. Eu que agradeço. Foi muito bom o papo aqui, eu gostei demais. Foi bom. A gente, na verdade, conversou muito, além coisas que nem apareceram por aqui, mas em outra oportunidade a gente continua falando, Sim. né? E Eu vou ficar orando por isso. tá certo. Obrigadão. Eu que agradeço, viu?